Deus aqui, seja forte e corajoso. Esse versículo me acompanhou por muitos anos. E continua e vai continuar, porque é a palavra de Deus, para mim e para a tua vida. Primeiramente eu quero começar aqui falando que quando eu menti para mim mesma, quando eu vivi iludida, achando uma coisa que não era real. Como assim? Porque eu falava que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho e esse sonho era muito desejado na minha alma. Só que hoje eu entendo que eu estava enganada. Porque assim como eu e você, nós temos sonho aqui nessa terra. Só que quando nós temos um sonho, então isso quer dizer que quando eu chego lá, quando eu conquisto, então isso quer dizer que eu já terminei no final, eu já cheguei. E eu cheguei na conclusão que não. Que era apenas uma ilusão. Então, irmãos, isso aconteceu há 4 anos atrás. Deus me fez uma promessa. Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Que Ele iria me abençoar. Só que eu vou resumir aqui o detalhe, porque Deus é Deus de detalhe, irmãos. Deus é maravilhoso. Que nós possamos reconhecer cada detalhe que Deus faz na minha e na tua vida. Há 4 anos atrás, o Senhor me fez uma promessa. Eu não morava aqui, eu morava lá no Novo Mundo. Deus falou que ia me tirar do aluguel. E eu sentada na minha mesa, eu descavando vazia lá na pia. Eu sentada na mesa e falei, Deus vai dar uma casa para nós, Deus vai tirar nós desse lugar, vai tirar nós do aluguel. E ele virou para trás, né? Olhou para mim. E realmente a situação que a gente vivia era assim, improvável, né? E ele falou para mim assim, duvido, deu aquela risadinha, sabe? Duvido isso acontecer, isso é impossível. Deus dá uma casa, você sem trabalhar. Ele usou essa palavra, você sem trabalhar. No momento aquilo corroeu dentro do meu coração, quis motivar minha fé. Só que a palavra que Deus liberou sobre a minha vida, a promessa era na minha vida. Porque uma coisa eu aprendi, irmãos, que Deus tem a promessa na vida do meu esposo e a promessa na minha vida. Eu tenho que respeitar a promessa que Deus tem na vida dele. Eu não posso questionar, criticar. Não, é Ele Deus, eu tenho que respeitar esse momento dele e Deus. A gente tem que aprender isso. E aí o que aconteceu? Deus mudou ele de trabalho. Olha só o que Deus faz. Mudou ele de trabalho e lá começou a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Lá no lugar onde ele foi trabalhar, foi lá que foi vinda a bênção dessa chácara aqui onde nós moramos. Foi lá que Deus usou o homem lá para poder nos abençoar por intermédio da vida de quem? Do eles. E trouxe nós para cá. Aqui já vai fazer 4 anos agora que a gente está aí. Para honrar a glória do Senhor Jesus. Quando Deus falou que ia me tirar do aluguel, Deus fez. Então, uma coisa que eu quero falar, irmãos, que eu aprendi, que a gente tem que aprender a pedir para Deus. Porque eu falei para Deus, só que eu queria sair do aluguel. Mas eu não falei que eu queria a casa. Eu não entrei nesse detalhe para Deus. E nós temos que detalhar o nosso pedido para o Senhor, porque é um Deus de detalhe. Então, nós temos que detalhar o que você quer. Fala para o Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. E então, irmãos, na nossa vida tem pessoas que criticam assim, que vai desacreditar. Uma coisa eu aprendi que é necessário ter Saras que duvidam, sabe, na nossa vida. Tem que ter. Sabe para quê? Para servir de sentar e aplaudir o testemunho que Deus vai fazer na sua vida. E sabe o que Deus falou para mim essa semana, pastor Belém? Eu estava lá em casa meditando a palavra de Deus, agradecendo o Senhor. E Deus falou para mim sobre a igreja. Que tem Saras aqui, Abraão, que vão gerar na idade avançada. Aleluia, Deus. Vai vir contar testemunho aqui, pastor. Vai vir, porque Deus me falou isso. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Tem mães que estão orando e estão pedindo. E marido vai se converter, filhos vai se converter, vai vir aqui para a igreja, vai contar testemunho. Vocês verão a glória do Senhor nesse lugar. Aleluia, Espírito Santo de Deus.
Irmãos, e resumindo o que aconteceu. A gente veio para cá, para a igreja, e Deus falou que ia vir por intermédio daqui a bênção. Ia sair daqui. Porque Deus, Ele não une pessoa, Ele une propósito. É assim que Deus faz. O Senhor faz desta forma. E aí, irmãos, nós conhecemos aqui o irmão abençoado, enviado, um anjo de Deus, irmão Marcos. Nesse decorrer disso tudo, irmãos, eu ouvi muita crítica, muitas pessoas, para com isso, não é para vocês, isso é impossível. E veio várias formas para poder tirar a gente do propósito. Só que eu orando e pedi a Deus, Deus me dá direção, eu não quero tomar decisões erradas. Eu com o joelho no chão. A irmã disse, ofereceu para nós a casa dela, e eu fui para a oração. E Deus falou, não é daí. Falei, Deus, se não é então do Senhor, abençoa minha irmã, libera um comprador para a casa dela. Irmãos, passou uma semana, ela contou testemunho aqui, eu glorifiquei o nome do Senhor. Então eu falei, então não é essa daí. Então busca a direção de Deus, pede direção de Deus, para ela não tomar decisões erradas. Aí tá. Nós viemos fazer aqui um curso, né? A gente fez o curso aqui com o pastor, e Deus apresentou o irmão Marcos para nós. Muitas vezes ele apresentou o trabalho e tudo, e eu com medo, porque eu falava, isso aqui não é para mim, isso é muito grande para mim. E Deus é Deus dos grandes, porque como o pastor Bené falou aqui, eu não esqueço, a gente sonha com barracão, pede um barracão, e Deus tem um castelo para nos dar. Nós pedimos mal, irmãos, não tenha medo de pedir para Deus, não. Escolhe o melhor, porque Deus é Deus do melhor, Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? E no mês, foi o mês de abril, pastor Bené, nós foi lá no monte. Lá cada um fez um pedido de oração ali, né? E eu falei assim, Deus, eu quero a minha casa. Eu falei com os irmãos lá. E o pastor, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, liberou a palavra, a casa já está vindo. Foi na mesma semana, no mês de abril, que Deus foi liberando, foi caminhando, foi enviando nós. Aí apresentou o irmão Marcos para nós. Falei, Deus está direcionando, que é nesse caminho. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Mandei os documentos para a moça, tudo. Foi tudo muito rápido, foi tudo dando certo, foi tudo encaminhando, foi tudo assim, a mão de Deus. E nós foi ali no mês de abril, lá no feirão que teve ali. Irmãos, pensa num banquete. Tá de parabéns, irmão Marcos. Quanta recepção maravilhosa ali naquele lugar. Eu e a minha família foi recebida. Um banquete, irmãos, assim, um café da manhã, assim. Eu falei, meu Deus, quanta presença de Deus ali naquele lugar, por meio da tua vida ali naquele lugar. Continue assim, orando, colocando Deus. Não se vergonhe de falar de Jesus Cristo no meio daquele povo. Porque é por isso que tu tem sido tão abençoado. Porque o irmão não tem vergonha de falar de Jesus no meio do povo, irmãos. Ele orou e abençoou aquele povo. Jesus na vida dele. E abençoado o trabalho dele. Por quê? Porque ele coloca Deus na frente. E aquele banquete ali, irmão, aquela recepção, atendeu nós, sabe? E aí, irmãos, nós assinamos papel, tudo lá, né? E nós viemos embora. Ele falou com 60 dias e entrou em contato com nós, né? Aquele processo todo que tem que ser feito, né? E aí a moça entrou em contato no que tinha sido aprovado, deu tudo certo. Aí Deus, ele é tão Deus para mostrar que ele está no negócio que confirma. Sabe o que Deus faz, irmão? Lá no trabalho do Deus, olha o mistério de novo. Lá no trabalho da risadinha, lembra lá atrás? Agora vocês vão entender por que essa risadinha. Lá no trabalho dele, Deus usou o irmão Marcos. Deus não é gente. Usou a patroa dele para dar o dia da primeira entrada da casa. Deus faz isso, irmão. É ele, é o Senhor que faz isso. Usou ele de novo, novamente, no trabalho dele. Mas você sabe por que isso? Sabe por que Deus fez isso na vida dele? Porque Deus não honrou só ali. Deus honrou ele também. Porque Deus, ele honra a todos. Sabe por quê? Porque eu era uma mulher
que criticava o meu esposo. Eu criticava, eu falava, o teu salário não é nada. Eu era essa mulher. E isso fazia o quê? Rebaixava ele. Porque isso não é o meu papel. Isso não é o meu papel. Jesus me ensinou que não é assim, dessa forma. E o Senhor vai ser por meio dele que eu vou te abençoar. Então, não critica, não, o pouco que teu esposo ganha, o trabalhinho dele, porque Deus pode usar esse pouquinho bem para poder fazer o sobrenatural acontecer. Porque Deus faz dessa forma, não. Deus faz assim, para honrar ele, me honrou também. Vem aqui, meu amor, fique perto de mim aqui, porque nós vamos ver a casa aqui junto. E Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. Sabe por quê? Porque eu criticava ele. Eu falava, o seu salário não é nada. Eu ganhava mais do que ele. Eu queria humilhar ele. Eu humilhava mesmo. Porque eu ganhava muito mais. E eu humilhava ele, falava um monte de coisa para ele. Mas o Senhor me ensinou que eu tenho que honrar o meu esposo. Porque foi por meio da vida dele. Sabe por quê? Aí o que aconteceu? Olha o que Deus fez. Eu falei para Deus que eu não ia chorar, porque isso aqui para mim não é nada. Eu falei para Deus, caso o que o Senhor me der não é nada, nada para mim. Porque o meu alvo é o céu. O meu sonho é o céu. Eu não conquistei meu sonho ainda, porque o meu sonho é ir para o céu. É alcançar a eternidade. Não é coisas terrenas não, irmãos. Porque isso aqui é tudo passageiro. Conquista, e aí? Eu pensei que eu ia agir de outra forma, irmão. Porque eu falava, nossa, é um tão desejado. Hoje eu entendo, pastor Wilson, que não é nada disso. Eu cheguei na conclusão que isso aqui não é nada. O meu objetivo, o meu alvo é o céu, irmãos. Não é carro, não é casa, não é nada disso. Isso aí é consequência da minha vida com Deus. Quem caminha com Deus abençoado será. Aleluia, Espírito Santo de Deus. E Deus deu com a palavra para ele uma promessa que vai dar o carro para ele. E eu tinha o sonho da casa e ele do carro. E está tudo certo. Eu tenho que respeitar o sonho dele e respeitar o meu. E cada um olhar por si. E por isso que o Senhor fez isso. Para honrar o meu esposo. Porque foi por meio da vida dele. Ou seja, eu estou trabalhando? Não. E foi aprovado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Por meio de quem? Da vida do meu esposo. Um pouquinho que ele ganha. Para mostrar que Deus é Deus na nossa vida. Que não é nós, não é mérito humano nenhum. É o próprio Deus. Porque Deus, ele é fiel. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Irmãos, e para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, Deus nos apresentou o irmão Marcos. Deus, ele é tão maravilhoso, irmão. Quando eu cheguei de manhã cedo aqui, eu vi o irmão Marcos aqui, falei, pronto, meu Deus, Deus confirmou tudo que era hoje, que era para mim contar o testemunho. Sabe por quê? Irmãos, isso foi em abril. Sabe o que Deus falou para mim? Fique em silêncio. Fique em secreto. Sabe por quê? Porque você põe tudo a perder para a sua boca. Você fala antes da hora, antes do tempo. Não espera concluir o milagre. Não espera, não pede direção de Deus. Quando para Deus é hora já de eu falar. Não. Ele tem que esperar. Não foi fácil para mim esperar. Eu ficar caladinha. Isso aqui não foi fácil, não. Eu queria contar. Mas o Senhor falou, espera. Quando eu te mandar tu dar o grito de vitória, tu vai dar. E Deus preparou tudo. Olha o irmão aqui hoje. Eu nunca vi um irmão aqui de... Só no curso que eu vi um irmão aqui. Então, isso é honra e glória para o Senhor Jesus. Então, a gente vai estar passando aqui o que Deus fez. Olha o que o Senhor fez na nossa vida. Pode passar aí, irmão, para nós aqui. Solta o som aí para nós aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Deus. Imagine viver em um lugar onde cada dia começa com ar puro, tranquilidade e a segurança de um condomínio fechado. No Vida Flores 1 e 2, sua família encontra o equilíbrio perfeito entre conforto e qualidade de vida. Cada detalhe foi pensado para transformar momentos simples em lembranças inesquecíveis, onde crianças brincam livres, sorrisos se multiplicam e a felicidade está em cada canto. Para seus momentos especiais, um salão de festas moderno, pronto para receber celebrações memoráveis. O quiosque gourmet convida para encontros inesquecíveis, regados a boas conversas.
Nos dias de sol, a piscina adulto e infantil se torna um refúgio perfeito para relaxar e se divertir. As crianças têm espaço garantido no playground. O Pet Place é o espaço ideal para seu melhor amigo correr e brincar à vontade. Tudo isso próximo de tudo e a menos de 10 minutos do centro de Trindade. E para sua tranquilidade, o Vida Flores conta com guarida de segurança e estacionamento exclusivo para visitantes. Vida Flores 1, onde seus sonhos florescem com mais conforto, segurança e felicidade. Aleluia, Deus! Glória a Deus, aleluia, Deus! Esse é o seu maior sonho. Olha aí, para quem quer comprar a casa, olha aí, só tem nome para a igreja ver aí. Giram com a nossa ajuda, conquistaram a segurança e a alegria do seu próprio lar. Quando eu cheguei aqui, galera, você não tá entendendo. Tudo fluindo, sabe? Tudo assim, tudo colocando, dando certo ali. E eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu vou chegar lá bem cedinho, A ansiedade foi grande, mas eu orei, entreguei na mão de Deus antes de deitar ontem, né? E cheguei bem cedo e só tenho que agradecer a Deus. Quem tem sonho pode. E com Deus sempre dá certo. Possível ou não? Tem que ter força de vontade, né? Tem que ter sonho, primeiramente, Deus na frente, que tudo se realiza. Segura e conta para todo mundo o que acabou de acontecer. Uai, eu consegui comprar o meu imóvel. Eu nem esperava que fosse tão fácil. Eu achei que ia ser muito difícil, mas foi mais fácil do que eu imaginei. Vai pagar quanto por mês? 555. Faça o seu cadastro agora e um de nossos especialistas do Minha Casa Minha Vida vai entrar em contato com você. E se o seu maior sonho estivesse a um passo de se tornar realidade, deixe estar. Glória é para o Senhor, é para Deus. É para o Senhor Jesus essas palmas, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, irmãos. Tem muito irmão que não sabe onde eu moro. Ali, Deus me colocou ali, naquele lugar. É um condomínio. É um condomínio, eu não sabia o mistério de Deus. Mas um condomínio ali que os irmãos veem assim, que é bem, né? Mas Deus faz essa transição, irmãos. Deus faz isso sobrenatural. E eu falei assim, Deus, daqui eu vou sair para minha casa. Eu não vou voltar mais para o aluguel. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor liberou o culto de ação de graça para nós fazer lá. O pastor estava lá, a Camila. E vocês vão estar também nesse culto de ação de graça lá, viu? A Patrícia, mas o Wilson não pôde ir. Sabe por quê? Deus colocou no meu coração que vocês iriam na casa nova, culto de ação de graça. Foi por isso, viu? E vai ser nesse lugar aí. Irmãos, e quem quiser aí, procura aqui, ó. Esse homem abençoado, o anjo de Deus, ele é a porta para que você passe para a sua casa, amém? E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Marcos. E que Deus te abençoe grandemente. E que o Senhor Jesus manda muito cliente na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, vai fazer 5 meses que nós já concluímos já. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Quer falar, meu amor?